Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao último Knit Day do ano. Temos a honra de receber a Josiane Viola, a quem eu chamo amigavelmente de Josi. A Josi esteve conosco na UENG em 2019 ou 2018, né, Josi? Depois a gente pode confirmar essa informação. E na época ela deu uma palestra para a minha turma de Economia Social e Solidária pela Faculdade de Políticas Públicas da UENG. Foi um sucesso e a Josi é extremamente capaz, competente, tem uma expertise muito grande e graças à pandemia, nós tivemos essa possibilidade de amplificar as nossas conexões, as palestras elas podem ser disponibilizadas para muitas pessoas, então por que não disponibilizar aqui ao vivo e também fica aí registrada a palestra da Josi. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre a nossa palestrante. A Josiane Viola, ela é mestra em administração pelo Cefet, Minas Gerais, graduada em tecnologia em gestão ambiental e ciências biológicas, pós-graduada em gestão e manejo ambiental em sistemas florestais e educação ambiental. Atualmente analista de relacionamento com comunidade sênior na empresa Aliança Geração de Energia, possui experiência na área de desenvolvimento social, cooperativismo, associativismo, economia solidária, programas de geração de renda com incubação e aceleração de negócios sociais, tendo atuado nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e Ceará. Possui experiência no setor público, gerenciando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Baixo Guandu, Espírito Santo. Bom, a Josi, ela veio aqui para tratar o tema economia solidária e empreendedorismo social como base para o desenvolvimento local. Mas a título de destaque, nós nos conhecemos também por meio do NICE, a quem eu gostaria de agradecer de forma especial ao professor Daniel, que está liderando o nosso grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Inovação, Competitividade e Empreendedorismo, lá do Cefet. Eu tive a oportunidade de ser professora substituta. Então, com vocês, eu passo a palavra para a Josi e espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Lembrando também que vamos ter aqui no chat uma lista de presença. Vamos ter aqui no chat uma lista de presença que vai ser publicada daqui a alguns minutos, mais ou menos por volta das 20 horas. A gente vai colocar essa lista de presença para que vocês possam colocar o nome completo de vocês e assim obter o certificado. Quem vai emitir esse certificado? O núcleo de extensão da FAP, da UENG. E, bom, a conexão da nossa palestrante caiu um pouquinho, vamos esperar mais alguns minutos. E já agradecer, desde já, pela presença de vocês que estão aqui presentes na nossa palestra. Só um momentinho. Tudo bem, então. Vamos começar. Você pode colocar na tela cheia, por gentileza? Agora a apresentação sumiu aqui para mim. Ok. Ótimo. Obrigada, Felipe. Pode seguir. Gente, pode seguir para o terceiro slide? Pode seguir. Então, a minha jornada aí com a economia solidária, ela iniciou no ISES,
é o Instituto de Economia Solidária de São Paulo, ligado à FGV, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em Carajás, Parauapebas, no estado do Espírito Santo e Minas Gerais. O ISES ele tem o propósito aí de fortalecer essa economia solidária e hoje, desde 2015, eu tenho atuado na Aliança Energia, na gerência de responsabilidade social da empresa. A Aliança Energia, ela tem a sede dela em Belo Horizonte, e eu atendo aí projetos no estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Minas Gerais. São projetos de geração de renda com incubação e aceleração de negócios sociais. A Aliança, ela possui um portfólio através de fontes limpas e renováveis, né? Tem 7 usinas hidrelétricas e 3 complexos eólicos, com atuação aí na geração e comercialização de energia elétrica. Próximo slide. Eu deixei aqui o site, né, e também aqui o LinkedIn, né, aliancaenergia.com.br, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa e cadastrar currículo. Sempre surgem vagas aí de estágio em Belo Horizonte e também em outras regiões, a gente sempre tem aí essas vagas, né, em outras áreas, outras funções também. Então, quem tiver interesse aí pode acessar o site. Mas aí, o que isso tem a ver, né? Onde que entra o empreendedorismo social, se a Aliança é uma empresa aí que visa o lucro, né? Vão entender um pouquinho melhor, próximo slide, sobre isso, analisando aí os 3 setores da sociedade, né? Nós temos, primeiro, o governo. O governo, ele está aí no primeiro setor. Em segundo lugar, nós temos as empresas. As empresas, elas visam aí o resultado financeiro, elas podem até valorizar o social, mas o resultado financeiro é o foco principal aí delas, né? Elas têm a sua responsabilidade social, mas o resultado financeiro é o que elas visam. E em terceiro lugar, né, no terceiro setor, as ONGs que buscam soluções para os problemas sociais e ambientais aí sem fins lucrativos. E os negócios sociais, onde eles se encaixam aí? Os negócios sociais é o próximo, é o setor 2.5, né? Eles estão aí entre as empresas e entre as ONGs. Então, eles buscam solucionar os problemas sociais, pode dar mais um clique, e também, ao mesmo tempo que eles visam o lucro. Então, a diferença, né, do negócio social para uma ONG, para esse tipo de organização, está aí na questão do lucro. Não tem a distribuição de lucro no negócio social. Então, aqui é só para a gente entender um pouquinho, né, a diferença do negócio social. O negócio social, ele precisa ter um propósito. Por que ele existe, né? Qual o problema social que ele busca solucionar? Você não vai ver um presidente de um negócio social enriquecendo. Você vai ver um projeto crescendo, né? Então, no negócio social, a distribuição do lucro, ela é isso que diferencia, né? E também o propósito. Esse negócio, ele precisa ter um propósito aí, ele usa o seu poder de mercado para solucionar algum problema, seja ele social, ambiental, e precisa aí de ter o cuidado, porque ele pode sim ser autossustentável, ele precisa pagar as contas no final do mês, mas a geração de renda, ela não pode conflitar aí com a sua missão. E onde que entra a economia solidária, né? O termo economia solidária, aí no próximo slide, ele apresenta que a economia solidária, pode passar, é um termo, né, que surgiu aí de oikos, né, que significa casa. Então, nós temos aí a economia solidária como a organização, o cuidado da casa, né? A proposta da economia solidária é de resgatar essa economia do cuidado, a economia da solidariedade, da proximidade entre as pessoas e a natureza. Então, quando nós falamos aí em economia solidária, é a economia da cooperação, né? Nós temos aí, muito forte dentro da economia solidária, o ser solidário, né? Pessoas ajudando pessoas. E é isso, né? Nós estamos o tempo todo mostrando que nós precisamos um dos outros. Ninguém faz sucesso sozinho. No próximo slide, a gente vai ver aí uma imagem, e eu acho interessante aí a gente exemplificar com as formigas que se ajudam aí, né, umas às outras no seu dia a dia. E é isso, ninguém faz sucesso sozinho.
o jornalista Antônio Augusto Amaral de Carvalho, né, o Tuta da Jovem Pan, ele escreveu esse livro, Ninguém Faz Sucesso Sozinho. É bem interessante, quem tiver a oportunidade de comprá-lo, ele mostra aí a trajetória e o quanto cada um é importante, né, dentro do seu processo ali, seja do empreendedorismo, seja em qualquer ambiente em que você esteja. Então, isso é importante, né? Hoje, mais do que nunca, a maneira como a gente coopera com as coisas, como a gente faz as coisas, é também uma economia colaborativa. Pode passar? Pode passar para o próximo. As pessoas, elas compram aí de negócios sociais, a gente vê muito aí o marketing social hoje em dia, e a gente precisa também se atentar para isso, né? De tomar o cuidado, tanto os negócios sociais, de fazer um marketing verdadeiro, quanto nós também de apoiarmos negócios dentro dessa rede de cooperação. As pessoas, elas compram verduras, compram aí os ovos caipira da propriedade rural, ali do seu João, para cooperar. As pessoas, elas compram aí uniformes, né? Encomendam uniformes, máscaras de uma associação de costureiras para cooperar com elas. Elas separam o seu lixo aí na sua casa para cooperar com a associação de catadores. Então, nós vamos construindo assim a rede de economia solidária, sendo um empreendedor social ou cooperando com esse empreendedor social, né? As pessoas, elas dependem uma das outras. E essa rede, ela é extremamente importante, porque ninguém faz sucesso sozinho. E quando eu digo da rede, eu digo dos parceiros institucionais e também da comunidade, porque dentro da comunidade nós temos também essa rede que precisa ser fortalecida. Pode passar o próximo. É pensando em rede que a gente trabalha aí dentro da Aliança Energia com o programa de incubação e inovação social. Essa rede de cooperação dentro do programa de incubação e inovação social da Aliança, ela possui 11 negócios sociais. Eles são distribuídos aí nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Norte. E pessoas... são muitas pessoas envolvidas dentro desse processo, né? A gente tem muito a aprender um com os outros, cada um tem a sua vivência, as suas experiências, e a incubação, ela ajuda a estimular esse modelo de cooperação, né? Uns cooperando com os outros. Como que isso funciona? A gente vai ver aqui no próximo slide que o programa, ele é dividido em 3 blocos. Nós temos aí, dentro do programa de incubação, a incubação dos negócios sociais, a incubação de associações culturais e esportivas e também do fortalecimento de políticas públicas, porque não adianta, é uma rede, não adianta a gente ter um negócio social que funciona super bem se naquele município ele precisa do apoio de uma assistência social ou então uma associação necessita aí do Fundo da Infância e da Adolescência criado, do FIA, e aí o município ele não tem o FIA institucionalizado para receber o recurso e os aportes financeiros que as empresas têm para destinar para essas ONGs, para essas associações. Então, tudo é uma rede que precisa estar fortalecida para que as coisas tenham sucesso, que possam acontecer lá na ponta, né? Para que o desenvolvimento local ele aconteça. Não adianta a gente fortalecer só o empreendedorismo social. Tudo precisa estar muito bem amarrado, né? Pode passar o próximo slide. Aqui, nesse slide, é só para a gente entender um pouquinho, mas eu vou exemplificar melhor nas fotos, cada um desses pontos aí, dessa escadinha aí, de como que acontece essa alavancagem de um negócio social, como que ele é construído, que ele é formado. Eu vou exemplificar melhor nas fotos aí, que eu vou mostrar cada um desses itens, né? Pode ir passando, que aí nas fotos a gente entende melhor. Pode passar o próximo. Então, o primeiro é a mobilização e a formalização, né? Como que inicia aí um negócio social? Então, a gente tem o primeiro passo aí de mobilização e formalização desses negócios.
Claro que, às vezes, você chega em algum local que já tem um negócio formado, um negócio instituído, organizado, mas na maioria das vezes é necessário esse passo inicial aí de mobilizar, de formalizar. O próximo, que é o segundo ponto aí, é a construção de um plano de negócios. Aqui a gente tem o exemplo aí, ó, da árvore de sonhos, muro de lamentações e o caminho da conquista. É uma dinâmica que é feita bem interessante aí para construir e organizar esse grupo de tal maneira que as pessoas envolvidas elas possam mostrar ali o que elas querem alcançar, né? Quais são os sonhos delas? Dentro do Muro de Lamentações, a gente coloca ali quais são os grandes desafios desse processo e o caminho da conquista, como chegar até o fim para que você possa alcançar ali os seus objetivos. Então, tudo isso é definido ali junto com a construção de um plano de negócios e lembrando, né, que cada um tem a sua vivência e tem a sua importância dentro do processo, né? Continuando aqui, então, gente, esse é um dos formatos, né, de ser trabalhado aí, de trabalharmos a construção, o início aí, né, da construção desse negócio social. E o importante, assim, não é uma receita de bolo, a gente não consegue trabalhar a mesma estrutura de um plano de negócio, de uma árvore dos sonhos, desenvolver o mesmo trabalho, mesmo que seja o mesmo grupo produtivo, né? A gente trabalhar com um grupo de uma associação de catadores, que é um negócio social no Espírito Santo, e a gente trabalhar com esse negócio social no estado do Ceará, são características totalmente diferentes. Então, em qualquer ambiente que você esteja, é importante você avaliar e valorizar a cultura local, as características de cada um. Não dá para utilizar aí uma receita de bolo, né? Cada um tem as suas características e o seu valor. Pode passar. Aí, cooperação, né, e as atividades aí com o giro produtivo, com a formação aí de equipes de compra, venda, financeiro. Pode ir passando, Felipe, que são só fotos exemplificativas. E aí a gente tem capacitações técnicas. Pode ir passando, que eu vou falando sobre. Aí a compra de equipamentos e matéria-primas. O próximo. O trabalho de comunicação com marketing, tudo são ações dentro da organização de um plano de negócio para que ele fique pronto para alcançar o mercado que ele precisa, né? O marketing, ele é muito importante. Hoje em dia a gente vê muito, né? O marketing social aí alcançando muitos horizontes aí. E é importante de ser trabalhado, porque as pessoas hoje valorizam um produto que é feito por uma associação de costura, né? Uma associação de mulheres, aí um grupo de mulheres que trabalham aí com o potencial de cada uma. Então, esse marketing social, ele precisa também ser valorizado e bem trabalhado. Próximo. Todo o trabalho aí de acompanhamento financeiro, né? Os negócios sociais, eles precisam ter isso assim muito bem instituído e trabalhado por conta de não terem aí, né, a divisão do lucro, mas terem sim a sua capacidade de se manter financeiramente. Próximo. E, por fim, né, a gente faz todo um trabalho aí de graduação desse negócio social, quando ele está pronto para conduzir e seguir aí as suas atividades sozinho. Pode seguir. Aqui é só para exemplificar o quanto é importante uma rede, né? Aqui a gente tem grupos de costuras diferentes, trocando informações, cada uma fortalecendo aí a ideia de outra, o potencial de outra, falando sobre equipamentos, e assim elas vão se fortalecendo e construindo aí essa rede de cooperação. Próximo. Aqui só alguns exemplos, né, de parceiros locais, que aí é bem importante, né, a gente ter aí isso instituído, a importância dos parceiros dentro do processo para que tudo seja fortalecido. Próximo.
Felipe, eu vou pedir para você ir passando. Aí são várias fotos, gente, que exemplificam aí a cooperação, a importância, né, de trabalharmos em equipe, de fazer juntos, de crescer juntos, porque, mais uma vez eu digo, ninguém faz sucesso sozinho. Aí são várias fotos de atividades aí dessa rede de cooperação. Estamos sem máscaras porque era antes da pandemia, a gente continua com várias atividades em rede, mas hoje num formato bem diferente, virtual, né? A gente já teve alguns encontros presenciais após a pandemia, algumas fotos aí vocês vão ver com máscaras, mas as que estão sem máscaras é por esse motivo. Então, ninguém faz sucesso sozinho. A gente cresce juntos e essa formação aí em rede é muito importante dentro da economia solidária, dentro do empreendedorismo social. Pode ir seguindo, Felipe, com as imagens. Aqui, a gente usa um processo de aprendizagem, pode clicar mais 4 vezes. A gente usa um processo de aprendizagem aí que trabalha com a mente, o coração e os membros do corpo, né? É o desenvolvimento da tecnologia social, que não é fazer por fazer, é fazer porque faz sentido para você. Então, primeiro, você leva o empreendedor social a pensar, a refletir sobre o caso, né? É a partir do momento que ele sente que aquilo que ele faz sentido, que ele tem uma ação. Então, eu já trabalhei com muitos negócios sociais e eu sei que não adianta, assim, querermos por eles, né? Precisa de fazer sentido para o empreendedor social. Por que ele está fazendo aquilo? Qual que é o propósito dele? Então, o negócio social, o empreendedorismo social, economia solidária, negócio inclusivo, a gente ouve muitos termos diferentes, né? Mas na prática é isso, é aquele empreendedor, ele se sentir pertencente àquele negócio com propósito. Ele vê que o que ele faz vai fazer diferença na vida das pessoas. E isso conseguindo pagar as contas no final do mês, né? O negócio social, ele trabalha o social, mas ele tem também aí, né, o seu foco também em conseguir se manter. Pode seguir. Aqui eu vou mostrar para vocês também algumas fotos. E aí, Felipe, eu pedi para você ir passando também. Eu trouxe muitas fotos, gente, só para vocês conhecerem aí exemplos reais dos negócios sociais que eu conheço aqui. Aí eu estou trazendo um pouquinho da experiência para vocês. Essas daí são mulheres costureiras. É tão interessante, né? A gente vê assim, quando se fala negócio social, tem que ter paixão. Não adianta, você tem que ter paixão pelo empreendedorismo social. E aí a gente vê grupos de pessoas trabalhando de forma bem inclusiva, né? Aqui é a Josefa, eu vou contar aqui a experiência dela para vocês. A Josefa é uma moça lá do Alto Capim, é de uma associação de produtores rurais, são mais de 80 produtores rurais com uma fábrica de doces e abriu um edital onde nós cadastramos a Josefa para contar a experiência dela nessa fábrica de doces. E ela foi selecionada para falar sobre essa experiência em uma conferência da ONU em Roma. E, gente, a Josefa, ela é moradora do Alto Capim, município de Aimorés. Ela nunca havia saído do município de Aimorés. Ela nunca havia andado de avião, nunca havia conhecido a praia. Pode passar, Felipe. Hoje ela é uma palestrante aí, contando essa experiência dela e motivando muitos outros empreendedores sociais. Ela foi até Roma, ela contou a sua experiência e fez aí muito sucesso com o trabalho que ela realiza de empreendedorismo social junto a esses 80 agricultores que têm ali toda a sua produção de frutas desenvolvida dentro dessa fábrica de doces. E, além disso, ela também ajuda outros negócios sociais a desenvolverem as suas atividades. Porque, gente, um negócio social não é só, tem um grupo de costureiras ali costurando e produzindo, então é um negócio social. Não, ele precisa de ter um propósito, precisa de solucionar um problema, de compartilhar, de ajudar, de contribuir dentro da comunidade. E é isso que esses negócios têm feito, né? Eu vejo mulheres ali que
que andam quilômetros, né? E não é de carro, não. É de cavalo, é de moto, para chegar até a associação, costurar o dia todo e voltar para casa no final do dia com muito orgulho do trabalho que fez. E isso é economia solidária, isso é o empreendedorismo social na prática. Pode seguir. Aqui a gente tem aí o próximo aí, o exemplo de uma associação de catadores no município de Resplendor. Pode ir seguindo, Felipe. Mais uns 3 slides que falam um pouquinho sobre eles aí. São só exemplos, né? Também desenvolvem um trabalho incrível. Pode ir passando os slides. E a gente vê aí, né? É extremamente importante o trabalho dos catadores, né, dentro do empreendedorismo social. E aí quando a gente vê aí uma foto dessa, né, a foto anterior ali da Wanda com aquele sorriso, é isso que o empreendedorismo social faz. Ele traz aí essa emoção, né, da vivência e o quanto é importante, o quanto as pessoas são importantes dentro do negócio social, né? São as pessoas, o ambiente, a gente tem aí a economia solidária trabalhando isso muito forte. Aqui é um exemplo também de uma feira de mulheres também, que produzem vários quitutes no município de Aimorés, Minas Gerais. Próximo slide. Elas também fornecem aí para buffets, e é importante assim a gente ver que o quanto as regiões elas valorizam, né? O empreendedorismo social também. Aqui é uma empresa, né? Que é a Aliança Energia, adquirindo os produtos desses negócios sociais, e assim como a Aliança, as prefeituras e outras empresas locais também fazem isso, né? Então, eu vou fazer um uniforme, eu vou fazer um buffet. Por que não buscar um negócio social para desenvolver essa atividade, né? Aqui em casa eu tenho várias coisas aqui, vários itens feitos pelos negócios sociais. Olha aí que itens maravilhosos, né? Aqui eu vejo muito talento aqui nessas imagens. Eu tenho certeza que todos vocês aqui ficariam super satisfeitos em receber algo aí desses negócios sociais. E depois a Dani até tem uma surpresa aqui para vocês, viu? Para a gente compartilhar aqui sobre esses produtos que os empreendedores sociais fazem, que a gente vai ter aqui a oportunidade de oferecer aqui umas coisas para vocês, mas eu vou deixar isso para o final, viu? A Dani comenta. Aqui a gente tem as doceiras lá de Jaci também, com uma transformação aí do espaço produtivo delas. Pode seguir. Aqui uma cooperativa de reflorestamento, né? Aí com todo o processo de formação dessa cooperativa. Pode seguir. Pode seguir, Felipe. Aqui, gente, ó, é só para exemplificar o que é a cooperação, né? A gente tem a sede desse grupo aí de jovens que trabalham com reflorestamento, e eles que reformaram a sede, organizaram todo o espaço. Então, quando a gente trabalha o cooperativismo, o associativismo, dentro aí do empreendedorismo social, a gente vê o quanto é valorizado aí, né, cada um dentro desse processo, né, o ser humano dentro do empreendedorismo social, o quanto que ele é valorizado. Pode ir seguindo. Aí o grupo da cooperativa, aí são vários jovens com dificuldade de ingressarem no mercado de trabalho. Aqui é uma roda de indicadores que mostra o quanto eles cresceram dentro do programa de incubação e aceleração social, né, que a Aliança desenvolve. Então, essa cooperativa ela passou por todo aquele processo que eu falei com vocês, de organização, de formalização, de construção do plano de negócios, de giro produtivo, de marketing, tudo isso e o fortalecimento do grupo. E a gente vê aqui o quanto o grupo já cresceu, né, dentro dessa roda de indicadores. Claro que alguns aspectos ainda precisam ser melhorados, é uma melhoria contínua aí dentro de cada grupo, de cada processo desenvolvido, mas a gente vê uma organização técnica e operacional aí muito grande, e eles têm um potencial tremendo, né, assim como outros grupos aí. Pode ir passando.
E, por fim, é uma última ação aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é bem interessante, que é uma forma de trabalhar também a incubação e de apoiar negócios sociais, que é por meio aí da cessão de créditos de energia. Eu tive a oportunidade esse ano de defender a minha dissertação no mestrado do Cefet, e eu falei especificamente sobre isso, né? Sobre a inovação social e tecnológica, como que elas podem fortalecer esses negócios sociais. E aqui a gente tem a energia elétrica como forma de desenvolvimento social. Então, em vez do negócio social ele receber um recurso para ele desenvolver alguma atividade, ele recebe aí o crédito de energia via geração distribuída, e assim ele tem a energia, né? E ele pode economizar o valor investido ali, que ele investiria na energia elétrica em outros produtos e no seu crescimento. Pode passar. Para que isso seja possível, foi construída, então, uma planta solar, é um flutuante sobre o Rio Doce, e toda a energia gerada nessa planta solar, ela vai fomentar aí esses negócios sociais. Pode passar, Felipe. Felipe? Pode voltar um slide. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a tarifa social de energia elétrica, né? É uma tarifa que é diferenciada aí para o público de baixa renda, e também os produtores rurais também têm aí uma tarifa diferenciada com relógio verde, mas não existe ainda, né, no Brasil um mecanismo que apoia negócios sociais ou empreendedores sociais nesse ponto aí, né, para auxiliá-los com uma tarifa menor de energia elétrica. Então, aqui seria um formato, né, um estímulo aí ao empreendedorismo social no Brasil, esses empreendedores receberem a energia elétrica, e a gente vai tentar isso com esse projeto, pode seguir. E a gente fala assim, mas vai fornecer energia, que diferença que isso vai fazer na vida deles, né? Gente, para uma associação de catadores, para uma fábrica de costuras, para um empreendimento que trabalhei com doces, com vários equipamentos elétricos, faz uma diferença e tanto. Então, se você tem aí um grupo que gasta aí, em média R$800 por mês de energia, chega no final do mês, faz uma diferença tremenda para eles, quando eles precisam lá fechar o mês. Então, é uma forma aí, né, de utilizar a energia elétrica como investimento social. Pode seguir. E esse projeto, ele também foi foco de muitas capacitações, assim, foi bem interessante, porque a comunidade ela foi capacitada para construir o flutuante, então não foi uma empresa que contratou pessoas, né, de fora, foi a própria comunidade que foi capacitada, os jovens da comunidade. Pode seguir. E além disso, assim, foi feito todo um trabalho de disseminação da energia solar fotovoltaica, que é tão importante para nós. Aqui na foto do meio, vocês estão vendo um forno solar. Pode passar, Felipe. Esse forno solar, cada um que participou, né, dessa capacitação, ele recebeu aí um forno solar desse, né? E aqui é a Sandra Helena. Ela é lá do sertão e ela participou também da capacitação. E aí, né, aqui ela diz, né, o quanto isso foi significativo para ela, né? Ela levou o forno para casa, ela coloquei 9 horas da manhã e tirei 11h40, ficou tão gostoso. Ela fez um arroz, gente. E ela diz, Nicolau não vai acreditar, minha mãe só acreditou quando viu assado e comeu, e aí fiquei muito feliz. Então, são essas tecnologias sociais que fazem a diferença na vida dessas pessoas, né? A inovação social, ela traz aí esse diferencial na vida das pessoas. O próximo slide, ele mostra sobre outro incentivo também, pode passar, que foi a construção de um GPS solar, né? Esse é o Genilton, ele participou também de uma das capacitações e ele se sentiu motivado a construir esse GPS solar.
E ele foi lá, fez, construiu, utilizou. E uma região, né, no município de Capuí, onde a gente tem ali pessoas, a maioria das pessoas que utilizam a pesca para sua manutenção, um GPS solar fez grande diferença ali nessa comunidade. Então, isso que é inovação social, isso que é cooperação, né? Quando tem uma transformação de vidas. E o que a gente faz muitas vezes traz um resultado imediato. Outras vezes é uma sementinha que é plantada ali e que vai frutificar depois, que vai trazer aí a inovação social para a vida dessas pessoas de uma outra forma, como aconteceu aí nesses casos. Pode passar. Mas sabe, muitas vezes o que acontece é um problema, às vezes, de reconhecimento, sabe? Da pessoa ali, do empreendedor social, dele se reconhecer como empreendedor social, ou dele se reconhecer ali dentro do potencial que ele tem para trabalhar e desenvolver essas tecnologias dentro das comunidades. Muitas vezes a gente encontra esse problema onde a gente trabalha, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de reconhecer o seu potencial, não sabem ali o que fazer com as oportunidades que surgem e às vezes nem se enxergam como um negócio social. Às vezes a gente tem um grupo que tem todo um potencial, mas ele não se enxerga como um negócio social. E outros também que nem são negócios sociais e que se utilizam desse termo para trabalhar aí, né, o marketing, o que é super errado, né, gente? Mas a gente acaba vendo isso também. Mas o que acontece, né? As pessoas se reconhecerem como empreendedores sociais, como um negócio social, hoje isso está mais forte, né? A gente vê isso com mais facilidade aí dentro das comunidades, dentro dos ambientes que a gente trabalha, e é importante ter esse reconhecimento do potencial de cada um para que eles possam se sentir valorizados dentro desse processo. Aqui a gente tem um grupo de mulheres e quantas experiências a gente escuta de mulheres dentro desses negócios sociais que eram depressivas, que tinham problemas de alcoolismo, e hoje a vida delas está completamente mudada aí dentro desse trabalho social. Então, o empreendedorismo, eu já vi muitos empreendedores aí tendo a vida transformada dentro desses negócios, né? Aumentando a autoestima e transformando aí essas mulheres em grandes empreendedoras. Pode passar. É isso que é o empreendedorismo, né? Quando ocorre aí transformação, mudança, é a gente fazer a diferença na comunidade, é a geração de um impacto positivo dentro do local onde a gente vive. Pode passar. E aí, gente, para finalizar, eu digo que o empreendedorismo social, ele tem o propósito, né? Ele trabalha com o propósito, mas eu não digo sobre o propósito só para empreendedores sociais, não. O empreendedorismo, ele também serve para mim e para você, porque, de certa forma, nós empreendemos o tempo todo, né? Aí nas nossas atividades, no nosso dia a dia, a gente tem muito também do empreendedorismo. Então, tudo isso também serve para mim e para você, né? Assim, qual é o seu propósito? Você já fez algum benchmark aí, né? Já observou o que outras pessoas têm feito aí, pessoas com propósito semelhante ao seu, como elas conseguiram chegar e alcançar os objetivos? Então, aproveite esse novo ano, trace aí os seus objetivos, construa a sua rede de relacionamento, sabe? Quando eu falei lá atrás de rede, você tem uma rede de cooperação? Um negócio social, ele precisa dessa rede para ele dar certo. E nós também precisamos, né? A gente passou aqui por uma quarentena recente. Hoje as coisas já estão melhores, mas ainda com muitas dificuldades, né? Mas há 2 anos atrás, eu conversei um pouquinho sobre negócio social e empreendedorismo presencialmente. E a gente nunca pensou assim, poderíamos fazer essa atividade aqui online, mas hoje isso é muito comum. Então, nós precisamos, né, nós tivemos que aprender a ser produtivos de uma forma diferente. E é isso, a produtividade ela começa de dentro para fora, é a gente se entregar
E isso não é só sobre fechar meta, sobre entregar um trabalho, sobre passar de ano na faculdade, é sobre você fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença na vida de outras pessoas, fazer a diferença na sua família, na sua comunidade. Se você está trabalhando, se você está ficando em casa, se você é um estudante, você não pode deixar de ser produtivo, né? Em qualquer ambiente que você habite aí, você precisa ser produtivo, correto? Mas, acima de tudo, você não pode deixar de ser útil. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, gente. Pensar que vai dar certo e pensar que não vai dar certo dá o mesmo trabalho. Você tem que pensar do mesmo jeito. Então, escolha acreditar. Escolha pensar que vai dar certo. Escolha pensar que você é capaz, porque o reconhecimento começa por você. Você precisa se reconhecer primeiro para que os seus objetivos possam ser alcançados. A próxima foto aí, o próximo slide, ele mostra uma ação que foi feita, né? Essa daí é a calçada da minha casa. Quando eu era criança, eu morava na roça, assim, no interior, e lá minha mãe tinha uma mesa que era a mesa da fartura. E todos os amigos, os vizinhos, quando chegavam lá, acabavam que interior é assim, né? A pessoa chega e acaba levando alguma coisa. Então, levava laranja, manga, abóbora, couve, e aí minha mãe ia colocando naquela mesa para ir fazendo uso. E aí ela chamava aquela mesa de mesa da fartura. E aí eu comecei a fazer aqui na calçada de casa a mesa da fartura. Eu vi uma postagem de um cartaz desse, né? Quem tem põe, quem não tem tira. E aí comecei e montei a mesa. Gente, é impressionante a quantidade de pessoas que pararam para doar. Né? A gente teve assim várias pessoas durante o dia, a gente terminou o dia sem nada na mesa, que precisavam daqueles materiais e que pegaram, mas a quantidade de pessoas que doaram ali no recorrer do dia e colocaram itens naquela mesa foi impressionante. Então, quando a gente trabalha o social, né, dentro da nossa comunidade, é isso, é a gente trabalhar pela cooperação, é a gente se mostrar presente, porque cada vez mais isso é uma competência aí desejável, uma competência esperável aí, absolutamente efetiva aí, né? Que é a competência de você fazer o bem, de você concretizar os relacionamentos. A gente vê que muitas pessoas elas são contratadas pela capacidade técnica, mas elas são dispensadas devido à capacidade emocional, à falta de capacidade de se relacionarem, de cooperarem uns com os outros. Pode passar? Lá no começo eu falei, né, sobre o significado de economia solidária, que é o cuidar da casa. E nós temos aqui 3 casas para a gente cuidar, né? O planeta Terra, a nossa casa, a nossa família e o nosso corpo. Cuidar dessas 3 casas fazem toda a diferença, né? A produtividade, ela começa a partir da garantia de estarmos saudáveis, de fazermos a diferença aí na vida das pessoas, de cooperarmos, mesmo que seja nas pequenas coisas, sabe? Lavar uma vasilha do almoço, é fazer a cama do dia, é ajudar a sua família. Você já ligou para alguém hoje para saber se essa pessoa estava bem? Sabe? Se você conseguir cooperar nas melhores coisas, já vai estar agregando muito aí na sua comunidade. Então, seja humano, você não vai ser lembrado por fazer um Excel bonito aí, por ser o melhor em fazer Excel, ou por ter tirado uma nota máxima na prova, mas tenha certeza que você vai ser lembrado por aqueles com os quais você cooperou, né? Eles sim se lembrarão de você. Pode passar? E aí você se pergunta assim, mas eu gostaria muito de desenvolver ações sociais, eu gostaria de trabalhar com cooperativismo, eu gostaria de ajudar a minha comunidade, eu achei muito legal aí essa informação de negócio social, mas como que eu faço? Tem um site que eu gosto demais, onde tem muitas informações, é o GIF, vocês podem pesquisar lá tem muitas informações sobre editais, o ABCR também, é outro site onde a gente encontra muitas informações legais. Pode ir passando, Felipe? Esse site aí. E vocês encontram lá muitas oportunidades de desenvolverem atividades, de se capacitarem. Pode seguir.
Em uma rápida pesquisa que eu fiz, ó, eu encontrei aqui, ó, fresquinho, esse edital aí da Fundação Salvador Arena. Ele abriu um edital e está disponibilizando aí até R$ 380 mil para projetos sociais, isso em todo o Brasil. Pode seguir. E um outro também que eu achei bem interessante é esse programa de fortalecimento aí para organizações da sociedade civil. Eu já até divulguei esse cartaz, né? As inscrições é até janeiro. Então, até dia 5 de janeiro, as pessoas podem se inscrever, que são capacitações gratuitas para o terceiro setor. Pode seguir. Pode passar o próximo slide. Ele traz aí qual a grade, né? Pode voltar um. O que vai ter aí nessa capacitação. Então, eles vão trabalhar competências digitais, gestão de pessoas, captação de recursos, comunicação externa, estratégia de impacto e muito mais. Então, são todas essas oportunidades que a gente consegue encontrar aí nesses sites, né, que eu trouxe aqui, e a gente consegue aí tanto oportunidades de capacitação quanto também de recurso para o desenvolvimento social dentro das comunidades. Pode passar o último slide. Só para a gente fechar aqui, gente, empreendedorismo social, economia solidária, faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Eu trouxe aqui vários exemplos de negócios sociais, né? A gente vê que muitas pessoas têm trabalhado o empreendedorismo social para o sustento aí de sua família, para colocar o pão na mesa, para sustentar aí a organização para que ela possa crescer e se fortalecer e também para fazer a diferença no lugar onde eles vivem. Esse sorriso aí é o que o empreendedorismo social, é o que a economia solidária quer fazer, é transformar a vida das pessoas e torná-la mais digna e trazer para essas pessoas um significado dentro da economia solidária. E a gente pode colaborar sendo um empreendedor social ou então fazendo parte também dessa rede aí de várias formas, não só como empreendedor social, mas também adquirindo um produto da economia solidária, colaborando com esses grupos, divulgando uma informação, né? A gente aprendeu algumas coisas diferentes aqui hoje, então o compartilhar uma informação também é você cooperar. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela atenção e desculpa pelos problemas aí de transmissão. Aí tem os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira mais alguma informação, fiquem à vontade para fazerem contato. Palmas virtuais e presenciais aqui, Josi, pela sua brilhante palestra. Fiquei aqui inebriada com um tamanho repertório de exemplos maravilhosos. Aqui no chat, a Cristiane disse, é lindo ver tantos exemplos de sucesso. Aqui a Raquel, que iniciativa maravilhosa. Enfim, eu tenho algumas perguntas para te fazer, Josi, mas eu vou começar aqui pelo chat. Eu acredito que é sobre o GPS que você apresentou. Esse aparelho é uma inovação frugal? Foi o próprio participante quem fez? Existe na literatura um conceito já bastante atual, é um conceito novo esse de inovação frugal, que diz muito respeito às economias sociais, com o uso menor de recursos com base nas competências locais, assim, vai muito ao encontro do conceito de inovação social. Então, assim, como que você enxerga a construção, o processo de construção dessa inovação, vamos dizer assim? Perfeito. Gente, esse exemplo aí do GPS solar foi incrível, assim, quando a gente viu o Genilton apresentando esse GPS, eu falei, gente, eu tenho que ir lá ver como que ele construiu e qual foi a ideia aí desse sistema, né, de GPS solar.
e realmente isso é uma inovação social. A gente vê muitos conceitos, né? A gente vê nos livros aí a inovação social, o desenvolvimento dessas tecnologias, mas trazer isso acontecendo, né? Ver isso acontecendo lá na ponta, lá dentro da comunidade, é realmente uma experiência indescritível. O Genilton ele participou de uma das capacitações que nós fizemos sobre energia solar, sobre a construção aí de uma usina solar, né, lá no município de Capuí. Então, ele participou da construção desse complexo, né, que foi construído lá, foi apenas um protótipo, assim, dentro de um P&D. Então, essa usina solar, ela está ativa lá e o Genilton ajudou, ele participou da capacitação e ele trabalhou nessa usina solar. E isso tudo trouxe para ele essa motivação para que ele tivesse aí as competências técnicas para a construção desse GPS solar. Então, quando a gente fala assim, né, a inovação social, a gente não precisa de esperar grandes tecnologias, grandes investimentos, a gente não precisa de esperar aí um P&D ser desenvolvido. Ele pode ser desenvolvido lá na comunidade por um pescador que se sentiu motivado e recebeu lá, né, algumas instruções e orientações, e ele fez a diferença com tudo isso. O que ele recebeu, ele agregou, e aí ele construiu esse GPS que está sendo usado lá por ele e por outros pescadores também, e ele sente assim, um orgulho tremendo e esse reconhecimento aí de ser uma pessoa inovadora, né? Se você chegar lá na frente da casa dele, assim, parece um laboratório, assim, de tanta coisa que ele tem lá, assim, de tantas peças, né, espalhadas, é igual uma oficina, assim, ele é um inovador nato, né, ele aproveita as oportunidades e desenvolve aí a inovação da melhor forma, e foi incrível ver ele criando aí esse GPS solar. É muito bom, Josi. E antes de passar para o comentário da Joana e emendar com uma pergunta, eu acredito que palestras como a sua trazem uma perspectiva de desmitificação da inovação e, portanto, tirar o mito de que a inovação ela é muito cara, ela é feita por grandes empresas, em salas frias com ar-condicionado, por equipes multidisciplinares, como high-tech. Na verdade, a gente tem que pensar no high-touch, né, do toque, de ver quais são as necessidades ali daquela localidade, as potencialidades, considerando dentro da perspectiva do desenvolvimento local, regional, do desenvolvimento sustentável de uma forma mais ampliada. Então, eu acredito muito nesse movimento dos negócios de impacto. Gostei muito da forma como você falou, os empreendedores sociais não são os milionários, ou pelo menos assim, em tese não serão, mas que sim, sem visão romântica e sem hipocrisia, eles podem viver disso como negócios, porque os pequenos empreendedores também eles podem se ver como empreendedores e como gestores de negócios, e que tá tudo certo, a gente pode fomentar isso dentro da nossa economia. O comentário aqui da Joana é o seguinte: a extensão na universidade deve lançar braços nos projetos que estão na sociedade e que os empreendedores sociais precisam de apoio. Muito boas as experiências que você citou. Josi, você fez graduação, fez mestrado, você tem esse viés acadêmico e você também vem do mercado, você trabalha numa grande empresa. Então, como que você enxerga essa aproximação, iniciativa privada com as universidades e essa integração de forma mais inovadora? Uhum. Sobretudo a extensão, né, que é o braço aí da universidade que pode melhor subsidiar essas ações. Sim, perfeito, Dani.
Eu falei o tempo inteiro aqui, né, na palestra, eu utilizei muito o termo rede. Eu gosto muito de trabalhar em rede, de trabalhar com os parceiros. Eu acho que isso agrega demais, porque o conhecimento da universidade, né, nós estamos ali dentro da universidade pensando, planejando, organizando, e isso é extremamente importante para que as coisas possam acontecer. Mas o acontecer, ele acontece lá fora, né? É você abrir a porta e ir para a comunidade, ir para o mercado, e é lá que vai acontecer. E é lá que a gente vai colocar tudo isso que a gente aprendeu, que foi construído dentro da universidade na prática. E é extremamente importante, né, a gente ter a união aí dessa rede, dessa formação aí, né, nós termos aí essa visão do quanto é importante esse trabalho em conjunto, porque não adianta a gente ficar ali no nosso mundinho fechado e não buscar expandir, né? As oportunidades, como eu mostrei ali nos editais, elas estão à disposição. A gente tem muitas oportunidades aí acontecendo, muita coisa acontecendo ao redor. Hoje, com a pandemia, as coisas acabaram tomando um outro rumo e muitas oportunidades surgiram de formas diferentes, mas que trouxeram muito acesso também às pessoas. Então, a gente precisa de se agarrar aí a essas oportunidades e eu vejo isso como assim uma forma extremamente importante. Eu não vejo como a inovação social, o empreendedorismo social, a economia solidária, ela ser desenvolvida sem essa rede, sem esse apoio aí uns dos outros, né? As empresas, elas têm um papel importante, o governo tem um papel importante, as universidades têm um papel importante, né? A gente precisa de que cada um cumpra aí com a sua função dentro desse sistema para que as coisas possam ser desenvolvidas e alcançar aí os objetivos e o propósito de cada uma. Mas eu não vejo acontecendo sem que tenha essa parceria, né? Por mais que a Aliança Energia quisesse desenvolver essas ações, se os negócios sociais não tivessem esse interesse, não tivessem, né, esse comprometimento, não daria certo. Da mesma forma que eles também, às vezes, teriam mais dificuldade de desenvolver certas ações sem a participação de uma empresa privada, sem o governo ali apoiando. Então, é importante que essa rede ela seja fortalecida, né? A Hélice Tríplice, ela precisa ser trabalhada aí dentro das comunidades e dentro desse formato de inovação social. Perfeito, Josi. A sua fala me fez lembrar, eu morei em Brasília por 6 anos, e lá nós tínhamos um acesso fácil a secretários nacionais, lideranças, ministros, enfim. Ouvia muito o discurso de que, olha, temos editais, é possível financiamento público, o que falta, basicamente, assim, qual que é o gap, né? Qual que é o gargalo? O gap é bons projetos, pessoas que realmente saibam redigir. A gente vive num país que tem dimensões continentais extremamente antagônicas em relação a níveis de escolaridade. Então, assim, a gente está falando de empreendedorismo social, daquele catador de recicláveis, daquela pessoa, o artesão, a artesã, o ribeirinho, a ribeirinha. A gente está falando dessas pessoas que têm uma inteligência que é bastante peculiar. Existe uma inteligência muito grande na natureza a partir dos conhecimentos dos povos tradicionais, pensando que eles são o ambiente. O ambiente não é só a plantinha, a florzinha, isso é ambiente. Nós fazemos parte desse ambiente. Então, tem essa perspectiva de que, sim, precisamos encontrar formas mais criativas, aí uma meia-culpa aqui da universidade, de uma forma geral, que às vezes com arrogância chega já com um projeto pronto para aquela comunidade, sendo que, na verdade, não a escuta, não busca entender realmente quais são as necessidades, o que elas precisam, que tipo de apoio, se é que precisam, se é que querem esse apoio, né? Então isso tem que ser considerado também. E assim, fazendo
um ponto aqui, especialmente para os meus alunos da Faculdade de Políticas Públicas, o curso de Processos Gerenciais, que a gente tem a disciplina de Economia Social e Solidária, de uma forma bastante atual. Eu desconheço cursos de administração que tragam essa perspectiva em ementas, esse debate sobre os negócios sociais, que assumem distintos CNPJs, distintas naturezas jurídicas, e então é uma heterogeneidade de formas jurídicas para se fomentar o empreendedorismo social. Considerando que o capitalismo está fracassado, a promessa de desenvolvimento do capitalismo não foi cumprida, e economia solidária, como dizia o Paul Singer, o pai da economia solidária no Brasil, é um jeito de produzir, não é uma oposição ao capitalismo, mas uma alternativa, porque hoje, 2021, é humanamente impossível simplesmente bloquear o capitalismo. Então, não era esse discurso dele, mas sim de trazer alternativas para um modelo que já está fracassado. Então, precisamos pensar mais, agir mais. Então, fica aí como um reforço da sua palestra, você que atua profissionalmente dentro dessa área, um convite para os meus alunos e alunas que estão aqui nesse momento e para outras pessoas que estão aqui nos assistindo, para que busquem referências teóricas. A comunidade acadêmica não há consenso com relação aos conceitos, então é preciso entender melhor desse tipo de gestão, quais são as necessidades, escrever bem, escrever os projetos de uma forma adequada, conectando o objetivo com a justificativa, com o método, o caminho que vai ser percorrido, e quais são os impactos positivos, principalmente a serem obtidos, isso alinhado, por sua vez, com todo um orçamento, uma estrutura de custos, enfim, do projeto. E aí, Josi, para finalizar o meu comentário, pergunta agora, você já trabalhou dentro da perspectiva de incubadoras e aceleradoras. Considerando que o empreendedorismo social já é uma matéria, já é uma discussão, uma abordagem, um processo, uma realidade que ainda não está amplamente debatido, vamos dizer assim, ainda mais no contexto das incubadoras e das aceleradoras, que também, mesmo se pensar nas incubadoras e aceleradoras ditas tradicionais, de startups que vão pensar em business e, enfim, formas aí de monetizar exponencialmente as suas criações inovadoras, eu queria te falar, na UENG, na semana passada, nós já encaminhamos para a reitoria uma proposta, nós, enquanto NIT, aí agora eu falo como NIT, nós encaminhamos uma proposta de resolução para implementar incubadoras no seio da UENG, porque isso aí é até uma inovação institucional, porque nós não temos ainda nenhum tipo de instrumento, como que o professor, como que o aluno, a aluna, a professora, pode trabalhar dessa forma, porque também tem que ter instrumentos normativos para melhor conduzir, tem que fomentar, enfim. Então, eu queria te perguntar, justamente pelo fato de você ter esse viés acadêmico, esse viés mercadológico, vamos dizer assim, porque é profissional das duas formas, quais dicas que você daria, assim, considerando os negócios sociais, em termos de incubação, de aceleração, considerando que o estado de Minas Gerais ele tem várias regiões que têm potencialidades maravilhosas no Triângulo Mineiro, do norte de Minas, sul de Minas, enfim, nos dê essas dicas, por favor. Dani, eu tive a oportunidade de trabalhar com a incubação e aceleração de negócios sociais em alguns estados diferentes e envolvendo características diferentes, atividades produtivas diferentes, e isso me trouxe assim, uma visão principalmente de respeitar a vivência e o potencial de cada um, de valorizar o saber de cada um. Então, quando a gente trabalha em incubação, cada um já chega ali dentro daquela incubação com um saber,
com um conhecimento que precisa ser aprimorado, mas que também precisa ser reconhecido e valorizado. E como gestores, assim, desse processo de incubação, a gente não pode querer mais que o empreendedor, sabe? Às vezes a gente chega em algum local e a gente quer levar, né, já o bolo pronto, né? Mas a gente tem que chegar com os ingredientes e construir ali o bolo, a receita juntos e aí aceitar outros ingredientes ali junto do bolo para poder dar certo, e isso tem que ser construído juntos. Então, assim, dentro desse processo, o que eu aprendi assim nessa trajetória é que a gente tem muita coisa dentro da academia para transmitir para os empreendedores, e eles precisam disso, mas eles também têm um conhecimento muito grande que agrega muito para nós que estamos dentro das universidades, e é uma troca, e a gente tem que trabalhar isso em conjunto, a gente tem que reconhecer também e valorizar esses empreendedores. Então, dentro desse processo aí de vocês, assim, primeiro parabenizar, né, porque é incrível ver isso sendo trabalhado aí, desenvolvido por vocês, e deixar isso, assim, a importância de reconhecer e valorizar o saber de cada um e de tentar levar aí, né, o conhecimento com muita garra e muita paixão, né? É aquele ciclo lá que eu falei, né? É você pensar, sentir e fazer, né? Quando a gente leva o conhecimento, que a gente faz com que os empreendedores ali, com que a comunidade ela sinta realmente o porquê daquilo, né? Qual o propósito disso está acontecendo? Por que eu devo fazer lá o meu fluxo de caixa? Às vezes são coisas tão simples para a gente, mas que para eles é outro mundo. Então, a gente tem que o pensar, o sentir, para que a ação ela realmente tenha sentido e ela alcance o seu propósito. Perfeito, Josi. Só para a gente finalizar, e eu já vou pedir para colocar aqui o link de presença e também para a emissão de certificado. Gente, eu vou pedir para a professora Miriam, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Extensão, acompanhar comigo um sorteio randômico, ok? Então, para ter testemunho junto com a Josi, vamos fazer um sorteio, e até a quinta-feira nós vamos informar por e-mail e por telefone quem que vai ser o ganhador ou ganhadora desse brinde muito especial que a Josi vai disponibilizar. Josi, eu queria assim, que você, para você finalizar assim, a sua palestra, e já te agradecendo uma vez mais por sua presença tão generosa de poder compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, eu queria te perguntar como que você vê essas perspectivas futuras em relação a essa retomada das atividades presenciais, híbridas, enfim, com relação ao empreendedorismo social e, sobretudo, no campo aí dos pequenos e médios empreendedores. Dani, assim, eu vejo de uma forma muito positiva. Eu acho que os grandes desafios, eles já foram enfrentados. Claro que desafio, né, gente, eles surgem a todo momento, é um desafio novo que esses empreendedores eles precisam superar para alcançar os seus objetivos, mas tudo que foi enfrentado nesses últimos anos, assim, acho que os deixou muito mais fortes, nos deixou mais fortes, né? A gente passou por tanta coisa que há 5 anos atrás, se falássemos sobre isso, ninguém acreditaria. O dia que eu estive aí, né, presencialmente aí na sala de aula, junto com a Daniela e os alunos, se a gente comentasse naquele dia sobre todos esses desafios que passaríamos nos próximos anos, ia ser difícil a gente conseguir mensurar aí
todo o aperto aí, né? Tudo que a gente passou nesses últimos meses aí, nesses últimos anos. Então, esses empreendedores, eles tiveram que se reinventar. Eu vi grandes casos, assim, né, dentro do empreendedorismo, de pessoas, assim, de organizações, de associações, de grupos de costureiras que não tinham acesso nenhum à internet e que teve uma reviravolta aí de buscar o conhecimento e de renovação, né, dentro aí do potencial de cada um, disso ser fortalecido. Então, eu vi que todos esses negócios, eles se reinventaram dentro da pandemia. E eles descobriram um potencial que às vezes estava ali adormecido. É aquela história, né, do fazendeiro que tem uma vaquinha e só uma vaquinha lá, e joga uma vaquinha no penhasco, e aí ele fica sem a vaquinha, e aí que ele começa a buscar aí novas coisas, novas oportunidades, e alcança aí, né, tantas coisas que se ele tivesse ficado apegado ali à vaquinha, ele não conseguiria. Então, eu vejo muito isso aí dentro do empreendedorismo social. É um potencial grande que os empreendedores têm, mas os desafios também são enormes, né? A gente vê aí muita dificuldade de acesso, né, à internet em muitos locais, então foi bem desafiador passar por esses momentos. E eu vejo que, eu espero, né, eu tenho um olhar assim de muita esperança aí para os próximos meses e para os próximos anos, de que tudo isso que atrapalhou, né, e dificultou o desenvolvimento do empreendedorismo e dos negócios aí nesses últimos meses, possam fortalecer esses grupos e que eles possam alavancar aí cada vez mais dentro da atuação de cada um. Muito bom, Josi. Josi, você poderia falar para a gente como é que vai ser esse brinde e como que vai fazer, porque pode ser que tenhamos pessoas de São Paulo, outros cantos de Minas Gerais. Perfeito, Dani. Vocês viram aí na apresentação, né, nos slides, algumas fotos aí de vários negócios sociais. Esses negócios, eles têm alguns produtos, né? Então, as costureiras têm os produtos, a fábrica de doces tem os produtos deles. Então, eu vou fazer uma seleção aí dentro de todos esses negócios sociais, separar vários produtos da economia solidária. Vou preparar um kit com muito carinho aí para vocês, principalmente porque vocês foram muito pacientes com o meu problema de internet aqui. Então, eu prometo caprichar aí no kit, viu, gente? E eu vou encaminhar pelo correio. Então, eu preciso que a Daniela me encaminhe, né, o nome da pessoa e o endereço corretamente para que eu possa estar... espero aí, assim que ela me encaminhar, ainda essa semana, já encaminhando aí pelo correio o kit para que a pessoa sorteada possa receber diretamente na sua casa. Maravilha, ok. Vou pedir para o Felipe, por favor, colocar no chat. Eu tinha colocado no chat, mas eu não sei se apareceu o link de presença. Felipe, você pode dar um ok para a gente, por favor? E aí, gente, são itens da economia solidária, viu? Produzidos por esses negócios sociais. Então, o ganhador aí vai receber, né, no kit doces, uma bolsa, tem também uma agenda, todos os materiais lá vão estar especificados de qual foi o negócio social que produziu, para vocês conhecerem um pouquinho aí da economia solidária aqui da região. Maravilha, pronto. Já temos aí o link disponível no chat, no canal aqui do YouTube. Josi, eu gostaria de te agradecer uma vez mais por sua presença virtual. Espero oportunamente poder te abraçar, não é? Para que tenhamos os nossos encontros. E a todos e a todas que estiveram aqui presentes, o meu agradecimento também. Peço desculpas
pelas intercorrências, mas realmente nós fizemos um teste prévio, enfim, estava tudo ok, mas enfim, nesse contexto de teletrabalho, a instabilidade na internet tem sido algo que é recorrente, infelizmente, algo que precisamos evoluir também, não é? Gente, então tá. Um abraço para todos e a todas e até o próximo Knit Day em 2022. Um abraço, Feliz Natal e um excelente ano novo para todos e todas. Até mais, gente. Muito obrigada, Dani, pela oportunidade, pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um grande abraço.